Existe uma verdade que poucas pessoas descobrem durante toda a vida. Ninguém pode ferir uma mente que aprendeu a governar a si mesma. As palavras podem atingir os ouvidos. As críticas podem tocar o orgulho. As rejeições podem machucar o coração. Mas apenas você decide se essas coisas terão poder sobre a sua vida. Os grandes estoicos compreenderam esse segredo há séculos. Marco Aurélio, Sêneca e Epicteto enfrentaram perdas, injustiças e humilhações sem permitir que o mundo destruísse sua paz interior. Hoje você descobrirá como fortalecer a sua mente a ponto de ninguém conseguir controlar, abalar ou ferir quem você realmente é. A dor só tem poder quando você entrega a sua mente. Você já percebeu que duas pessoas podem viver exatamente a mesma situação e sair completamente diferentes dela? Uma crítica destrói a confiança de alguém durante semanas. A outra pessoa escuta as mesmas palavras e continua em paz. A rejeição faz um homem desistir dos seus sonhos. Outro transforma essa mesma rejeição na força que muda a sua vida. O que explica essa diferença? Os estoicos responderiam com apenas uma ideia. Não é o que acontece com você que determina a sua vida. É a maneira como a sua mente responde ao que acontece. Essa verdade parece simples, mas ela separa pessoas emocionalmente livres daquelas que passam a vida sendo controladas pelas circunstâncias. A maioria acredita que a dor vem das palavras, dos acontecimentos, das pessoas. Mas Marco Aurélio via a realidade de outra maneira. Ele escreveu que, quando algo externo parece machucá-lo, o sofrimento não vem daquilo que aconteceu. Ele nasce do julgamento que sua mente faz sobre aquilo. Pense por um instante. Quantas vezes alguém disse algo que ficou preso na sua cabeça durante dias? Talvez essa pessoa nem se lembrasse mais da conversa, mas você continuava revivendo aquele momento. Cada lembrança aumentava a dor. Cada pensamento alimentava a ferida. No fim, já não era a outra pessoa que estava machucando você. Era a sua própria mente repetindo a mesma história. É exatamente assim que muitas pessoas perdem a paz. Não porque o mundo seja cruel o tempo inteiro, mas porque carregam dentro de si acontecimentos que já terminaram. Sêneca dizia que sofremos muito mais na imaginação do que na realidade. Quantas noites de ansiedade nunca chegaram a acontecer? Quantas discussões imaginárias nunca existiram? Quantas críticas foram criadas apenas pela nossa insegurança? A mente humana possui um poder extraordinário. Ela pode transformar um pequeno problema em uma prisão, ou transformar uma grande dificuldade em uma lição. Tudo depende de quem está no comando. Existe uma antiga história sobre um viajante que caminhava por uma floresta. No caminho, encontrou dois monges sentados diante de uma fogueira. O viajante aproximou-se e perguntou: "Como posso encontrar paz em um mundo tão cheio de pessoas difíceis?" O primeiro monge respondeu: "Isso é impossível. Sempre haverá alguém querendo machucar você." O segundo apenas sorriu. Depois de alguns segundos, disse: "O problema nunca foi encontrar pessoas difíceis. O verdadeiro desafio é impedir que elas passem a morar dentro da sua mente." O viajante permaneceu em silêncio. Anos depois, lembraria daquela frase como a mais importante da sua vida. Quantas pessoas ainda vivem dentro da sua mente hoje? Talvez alguém que o rejeitou. Talvez alguém que o humilhou. Talvez alguém que nunca reconheceu seu valor. Essas pessoas podem estar longe. Podem até nem pensar mais em você, mas continuam ocupando espaço na sua mente. E enquanto isso acontece, elas continuam exercendo poder sobre a sua vida. Epicteto ensinava que ninguém pode tirar a nossa liberdade interior sem o nosso consentimento. Essa frase muda completamente a maneira como enxergamos o sofrimento, porque significa que existe uma parte de você que nenhuma crítica consegue tocar, uma parte que nenhuma rejeição consegue destruir, uma parte que continua intacta, mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar. Mas para encontrar esse lugar, é preciso aprender uma habilidade que poucas pessoas desenvolvem: observar os próprios pensamentos. A maioria vive reagindo automaticamente. Alguém critica, ela responde. Alguém provoca, ela explode. Alguém ignora, ela entra em desespero. Tudo acontece tão rápido que parece inevitável. Mas o estoico faz algo diferente. Antes de reagir, ele observa. Pergunta a si mesmo: isso realmente merece dominar a minha mente? Na maioria das vezes, a resposta é não.
Imagine que sua mente seja como uma casa. Você deixaria qualquer desconhecido entrar nela e fazer o que quisesse? Claro que não. Então, por que permitir que qualquer opinião, comentário ou provocação ocupe seus pensamentos durante dias? Os estoicos protegiam a mente da mesma forma que protegiam um tesouro, porque sabiam que quem perde domínio sobre a própria mente perde também domínio sobre a própria vida. Existe outro erro muito comum: confundir sensibilidade com fraqueza. Sentir tristeza não faz de você uma pessoa fraca. Sentir medo não significa falta de coragem. Até Marco Aurélio enfrentou momentos de dúvida. Até Sêneca conheceu sofrimento. Até Epicteto viveu como escravo durante parte da vida. A diferença não era a ausência de dor. Era a forma como lidavam com ela. Eles não negavam aquilo que sentiam, mas também não permitiam que as emoções decidissem quem seriam. Essa é a verdadeira disciplina estoica. Não eliminar as emoções, mas impedir que elas governem suas escolhas. Quando você aprende isso, algo extraordinário acontece. As pessoas continuam falando, continuam criticando, continuam julgando, mas suas palavras já não encontram o mesmo lugar dentro de você. É como lançar pedras contra uma montanha. Elas fazem barulho por alguns instantes e depois caem no chão, sem causar qualquer dano. Essa é a força de uma mente treinada. E, curiosamente, é justamente nesse momento que aqueles que tentavam ferir você começam a perder o interesse, porque percebem que suas armas deixaram de funcionar. Mas existe uma pergunta ainda mais importante. Se ninguém nasce com essa força interior, como ela é construída? É exatamente isso que você descobrirá na próxima parte. As pessoas só conseguem ferir você quando descobrem onde está a sua fraqueza. Existe uma frase que raramente é dita, mas explica grande parte do comportamento humano. As pessoas testam os seus limites antes de respeitá-lo. Elas observam como você reage, o que desperta a sua raiva, o que desperta o seu medo, o que faz você perder a calma. Na maioria das vezes, isso acontece de forma inconsciente, mas o resultado é sempre o mesmo. Quem conhece as suas fraquezas sabe exatamente quais emoções provocar. Foi por isso que Epicteto insistia em uma pergunta simples: o que depende de mim? Essa pergunta parece pequena, mas ela pode mudar completamente a sua vida. Imagine que alguém o critica injustamente. A crítica depende de você? Não. A opinião dessa pessoa depende de você? Também não. Então o que realmente depende? A sua resposta, a sua atitude, a forma como decide interpretar aquela situação. É exatamente nesse ponto que nasce a liberdade. A maioria das pessoas tenta controlar aquilo que nunca poderá controlar. Quer mudar a opinião dos outros. Quer convencer quem não deseja ouvir. Quer ser aceita por todos. E, enquanto luta contra essas batalhas impossíveis, perde completamente domínio sobre aquilo que realmente importa: a própria mente. Marco Aurélio observava que tentar controlar os outros é como tentar impedir o vento de soprar. Você apenas desperdiça energia. O homem sábio faz o contrário. Ele concentra toda a sua força naquilo que está sob seu comando. Existe uma antiga história sobre um arqueiro famoso. Durante um torneio, um homem começou a insultá-lo enquanto ele preparava o disparo. Chamou-o de fraco. Disse que ele iria falhar diante de todos. Os espectadores esperavam que o arqueiro respondesse, mas ele permaneceu em silêncio. Respirou profundamente, mirou o alvo e acertou exatamente o centro. Depois da competição, um jovem perguntou: como conseguiu ignorar tantas provocações? O arqueiro respondeu: por quê? Se eu olhasse para quem gritava, deixaria de olhar para o alvo. Essa resposta resume um dos maiores ensinamentos do estoicismo. A vida sempre apresentará distrações. Pessoas tentando chamar sua atenção. Discussões inúteis. Críticas. Comparações. Mas quem perde tempo respondendo a tudo acaba esquecendo para onde estava caminhando. Talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo com muitas pessoas. Elas não fracassam por falta de talento. Fracassam porque vivem emocionalmente cansadas. Gastam energia tentando provar seu valor. Tentando convencer quem nunca desejará compreender, tentando responder a críticas que não mudarão absolutamente nada. Sêneca dizia que desperdiçar tempo é desperdiçar a própria vida.
E poucas coisas roubam tanto tempo quanto conflitos desnecessários. Pense em quantas horas você já perdeu revivendo uma discussão, ou imaginando respostas perfeitas para algo que aconteceu dias atrás. Enquanto isso, a vida continuava seguindo em frente. O manipulador conhece exatamente esse mecanismo. Ele sabe que, se conseguir ocupar sua mente, já venceu metade da batalha, porque uma mente cansada toma decisões ruins. Uma mente agitada perde clareza. Uma mente dominada pela emoção deixa de perceber oportunidades. É por isso que o autocontrole não serve apenas para proteger sua paz. Ele protege também o seu futuro. Existe outro detalhe importante. Nem toda pessoa que machuca você faz isso por maldade. Algumas apenas repetem aquilo que aprenderam. Outras estão tão cheias de dor que acabam espalhando sofrimento por onde passam. Marco Aurélio costumava lembrar que as pessoas agem de acordo com aquilo que acreditam ser correto, mesmo quando estão erradas. Compreender isso não significa aceitar abusos. Significa deixar de carregar ódio. Porque o ódio prende você à pessoa que deseja esquecer. O perdão estoico não é um presente para quem errou. É um presente para sua própria paz. Você deixa de carregar um peso que nunca deveria ter sido seu. Existe uma imagem poderosa que pode ajudá-lo a entender isso. Imagine um homem caminhando com uma mochila cheia de pedras. Cada pedra representa uma ofensa, uma rejeição, uma humilhação. No começo, ele consegue andar normalmente, mas, com o passar do tempo, a mochila torna-se pesada. Cada passo exige mais esforço. O curioso é que ninguém o obrigava a continuar carregando aquelas pedras. Ele fazia isso por escolha. Muitas pessoas vivem exatamente assim. Carregam palavras ditas há anos, lembranças que nunca cicatrizaram, pessoas que já desapareceram de suas vidas. Enquanto isso, continuam sofrendo todos os dias. O estoico decide colocar essa mochila no chão, não porque esqueceu o passado, mas porque compreendeu que continuar carregando aquele peso não mudará absolutamente nada. A verdadeira força não está em fingir que nada aconteceu. Está em decidir que aquilo não controlará mais o seu futuro. Quando você faz essa escolha, algo muda dentro de você. A necessidade de provar seu valor desaparece. A vontade de responder a toda provocação diminui. O medo da rejeição perde força. E, lentamente, você percebe que ninguém consegue ferir uma mente que aprendeu a permanecer firme. Mas ainda existe um último passo. Um hábito diário que transforma esse conhecimento em uma força permanente. É esse hábito que separa aqueles que apenas admiram o estoicismo daqueles que realmente vivem como estoicos. E é exatamente isso que você descobrirá na próxima parte. 7 hábitos estoicos que tornam a sua mente inabalável. Saber que ninguém pode ferir uma mente disciplinada é inspirador, mas a inspiração, sozinha, nunca mudou a vida de ninguém. Os estoicos sabiam disso. Por essa razão, transformavam a filosofia em prática diária. Eles não esperavam o momento da dificuldade para aprender a permanecer calmos. Treinavam a mente antes que a tempestade chegasse. Marco Aurélio não escrevia em seu diário porque sua vida era tranquila. Escrevia porque sabia que, todos os dias, encontraria pessoas egoístas, impacientes, ingratas e injustas. Ao preparar sua mente logo pela manhã, diminuía o poder que essas pessoas poderiam exercer sobre ele. Esse é o primeiro hábito. 1. Prepare a sua mente antes que o mundo a teste. A maioria das pessoas acorda e entrega imediatamente sua atenção ao celular, às notícias ou às preocupações. O estoico faz o contrário. Antes de enfrentar o mundo, organiza os próprios pensamentos. Pergunta a si mesmo: como quero agir hoje, independentemente do que aconteça? Essa simples pergunta muda completamente a direção do dia. Porque quem escolhe sua atitude antes dos problemas chegar já está um passo à frente deles. 2. Nunca entregue sua paz por algo pequeno. Imagine que alguém derrame um copo de água sobre uma pedra. Nada acontece. Agora imagine a mesma água caindo sobre a areia. Ela muda completamente sua forma. Sua mente deve ser como a pedra. As palavras dos outros podem tocar você, mas não precisam mudar quem você é. Sempre que sentir vontade de reagir, pergunte: daqui a 1 ano, isso ainda terá importância? Na maioria das vezes, a resposta será não. 3.
Observe a emoção antes de acreditar nela. Nem tudo o que você sente representa a realidade. Às vezes, o medo exagera, a raiva distorce, a ansiedade cria cenários que nunca existirão. Epicteto ensinava que devemos examinar cada impressão antes de aceitá-la como verdadeira. Quando uma emoção surgir, não a siga imediatamente. Observe-a. Pergunte de onde ela veio. Pergunte se ela está ajudando ou apenas roubando sua paz. Essa pequena pausa pode evitar grandes arrependimentos. 4. Faça menos barulho e observe mais. As pessoas revelam muito sobre si mesmas quando acreditam que você está apenas ouvindo. Quem fala o tempo todo aprende pouco. Quem observa aprende constantemente. Sêneca dizia que temos 2 ouvidos e apenas uma boca por um motivo. Escute mais. Reaja menos. Você começará a perceber intenções que antes passavam despercebidas. E quanto mais compreender as pessoas, menos será surpreendido por elas. 5. Não transforme cada batalha em uma guerra. Algumas pessoas precisam vencer qualquer discussão. Precisam ter a última palavra. Precisam provar que estão certas. O estoico entende que isso é uma armadilha. Nem toda provocação merece resposta. Nem toda crítica exige defesa. Às vezes, proteger sua paz vale infinitamente mais que vencer uma discussão. O silêncio, quando escolhido com sabedoria, é uma das maiores demonstrações de força. 6. Fortaleça seu caráter, não sua imagem. Vivemos em uma época em que muitas pessoas se preocupam mais com a aparência do que com a essência. Querem parecer fortes, querem parecer inteligentes, querem parecer bem-sucedidas. Mas Marco Aurélio lembrava diariamente que a única reputação realmente importante é aquela construída diante da própria consciência. Porque a opinião do mundo muda. O caráter permanece. Quando seu valor deixa de depender dos aplausos, as críticas também perdem força. 7. Lembre-se de que ninguém controla aquilo que você não entrega. Esse talvez seja o maior ensinamento de todos. As pessoas podem tentar provocar, podem julgar, podem rejeitar, podem mentir, mas existe algo que continua pertencendo apenas a você. Sua resposta, sua atitude, sua paz. Enquanto essas 3 coisas permanecerem em suas mãos, você continuará livre. Existe uma antiga história sobre um velho mestre que atravessava uma ponte acompanhado de seus discípulos. No meio do caminho, um homem começou a insultá-lo. Chamou-o de tolo. Disse que seus ensinamentos não tinham valor. Os discípulos esperavam uma resposta, mas o mestre continuou caminhando. Quando finalmente atravessaram a ponte, um dos jovens perguntou: Mestre, por que o senhor não respondeu? O velho sorriu e fez outra pergunta. Se alguém tenta entregar um saco de pedras, você não o aceita. Quem continua carregando esse peso? Quem tentou entregá-lo? Exatamente. O mesmo acontece com a raiva, com o desprezo e com os insultos. Eles só encontram lugar quando você decide carregá-los. Naquele momento, os discípulos compreenderam algo que livros inteiros não conseguiriam ensinar. A verdadeira liberdade começa quando você deixa de aceitar tudo aquilo que o mundo tenta colocar dentro da sua mente. E essa liberdade transforma completamente a maneira como você vive. Você deixa de buscar aprovação. Deixa de reagir impulsivamente. Deixa de permitir que pequenas situações destruam grandes dias. Pouco a pouco, sua mente torna-se firme. Seu coração torna-se mais leve. Seu comportamento inspira respeito sem precisar exigir reconhecimento. É exatamente por isso que pessoas emocionalmente maduras raramente entram em conflitos desnecessários. Elas descobriram que o maior poder não está em vencer alguém. Está em vencer a si mesmas. Mas existe uma última verdade, talvez a mais importante de todas. Uma verdade que Marco Aurélio repetia constantemente e que resume toda a filosofia estoica. Quando você compreendê-la, perceberá que ninguém jamais teve o poder de destruir sua paz. Esse poder sempre esteve, e sempre estará, nas suas próprias mãos. A maior vitória é permanecer dono da sua mente. Depois de tudo que vimos até agora, talvez você esteja percebendo algo que poucas pessoas compreendem. Durante toda a vida, muitos acreditam que precisam vencer os outros. Vencer discussões. Vencer inimigos. Vencer críticas. Mas os estoicos enxergavam a verdadeira batalha de uma forma completamente diferente.
A única vitória que realmente transforma um ser humano é aquela conquistada dentro da própria mente. Marco Aurélio governava um dos maiores impérios da história. Milhares de pessoas dependiam de suas decisões. Todos os dias ele enfrentava guerras, traições, doenças e perdas. Mesmo assim, em seus escritos, quase nunca falava sobre conquistar outras pessoas. Falava sobre conquistar a si mesmo. Isso revela uma verdade extraordinária. Quanto maior o poder de alguém, maior precisa ser o domínio sobre as próprias emoções. Porque uma pessoa sem autocontrole pode destruir a própria vida mesmo possuindo riqueza, inteligência e reconhecimento. Mas alguém que domina a própria mente permanece forte, mesmo quando perde tudo. Existe uma antiga história sobre um escultor que passou anos trabalhando em uma única estátua. Quando finalmente terminou sua obra, as pessoas começaram a criticá-la. Alguns diziam que o rosto estava errado. Outros afirmavam que as mãos pareciam desproporcionais. Havia quem sugerisse mudanças em quase todos os detalhes. Durante dias, o escultor ouviu cada comentário em silêncio. Um aprendiz perguntou: Mestre, por que o senhor não responde? O velho sorriu e respondeu: Porque uma obra construída durante anos não pode ser destruída pela opinião de quem a observou durante alguns minutos. Essa resposta vale para a vida. Se você conhece seus princípios, se conhece seu caráter, não pode permitir que opiniões passageiras definam quem você é. As pessoas enxergam apenas uma pequena parte da sua história. Elas não conhecem suas lutas, não conhecem suas noites difíceis, não conhecem os sacrifícios que você fez para chegar até aqui. Então, por que entregar a elas o direito de decidir o seu valor? Sêneca dizia que quem depende dos elogios também se torna escravo das críticas. Essa frase merece ser lembrada todos os dias. Porque muitas pessoas não sofrem pelas críticas. Sofrem porque passaram a vida inteira buscando aprovação. Quando finalmente entendem que nunca conseguirão agradar a todos, sentem-se frustradas. O estoico aceita essa realidade desde o início. Ele sabe que será admirado por alguns, mal compreendido por outros, criticado por muitos. E tudo isso faz parte da condição humana. Por isso, continua caminhando. Sem orgulho quando recebe aplausos, sem desespero quando recebe críticas. Essa estabilidade emocional é o que torna uma pessoa verdadeiramente forte. Imagine um farol em uma noite de tempestade. O vento sopra com violência. As ondas batem contra as rochas. A chuva parece não ter fim. Mesmo assim, o farol continua iluminando. Ele não muda sua direção por causa do vento. Não apaga sua luz porque alguém deseja escuridão. Ele apenas continua cumprindo sua função. O estoico procura viver exatamente dessa maneira. As circunstâncias mudam. As pessoas mudam. O mundo muda. Mas seus princípios permanecem firmes. Existe outro aspecto importante. Quanto mais você fortalece sua mente, menos necessidade sente de provar alguma coisa. Você já não precisa responder cada comentário, nem convencer quem decidiu não compreender você, nem competir por atenção. Sua tranquilidade passa a falar mais alto do que qualquer argumento. E, curiosamente, é nesse momento que as pessoas começam a respeitá-lo. Não porque você exigiu respeito, mas porque deixou de implorá-lo. Epicteto ensinava que ninguém é livre enquanto for escravo das próprias paixões. Muitos interpretam essa frase de maneira errada. Pensam que ela significa deixar de sentir. Mas não é isso. Ela significa deixar de ser conduzido pelas emoções. Você continua sentindo alegria, tristeza, medo, decepção. A diferença é que essas emoções deixam de dirigir sua vida. Elas passam a ser visitantes, não comandantes. E quando isso acontece, uma transformação silenciosa começa. Você dorme melhor, pensa com mais clareza, decide com mais sabedoria. Os conflitos diminuem, a ansiedade perde força, e aquilo que antes parecia um grande problema torna-se apenas mais uma experiência da vida. Talvez essa seja a maior recompensa do estoicismo. Não criar uma vida sem dificuldades, mas criar uma mente capaz de atravessar qualquer dificuldade sem perder a própria essência. No final, não importa quantas pessoas tentem diminuir você. Não importa quantas críticas apareçam. Não importa quantas rejeições aconteçam.
Nada disso possui o poder de definir quem você é. Somente você pode entregar esse poder. E quando decide não entregá-lo, algo extraordinário acontece. Você deixa de viver reagindo ao mundo. Passa a viver guiado pelos seus princípios. Essa é a verdadeira liberdade. Essa é a verdadeira força. Essa é a razão pela qual ninguém pode ferir quem controla a própria mente. Porque o maior escudo que um ser humano pode construir não é feito de aço. É feito de autocontrole. É feito de sabedoria. É feito da coragem de permanecer fiel aos próprios valores, mesmo quando o mundo inteiro tenta convencê-lo a fazer o contrário. Marco Aurélio, Sêneca e Epicteto deixaram esse ensinamento para todas as gerações. Agora essa escolha pertence a você. Continuar permitindo que as circunstâncias governem sua mente, ou tornar-se o único verdadeiro comandante da sua própria vida. Ao longo deste vídeo, você descobriu que a maior força de um ser humano não está em vencer discussões, convencer pessoas ou controlar o mundo ao seu redor. Ela está em permanecer dono da própria mente, mesmo diante da rejeição, das críticas e das dificuldades. Essa foi a grande lição de Marco Aurélio, Sêneca e Epicteto. Ninguém pode destruir a sua paz sem a sua permissão. Quando você escolhe responder com sabedoria em vez de impulso, deixa de ser prisioneiro da circunstância, se passa a viver de acordo com os seus princípios. Lembre-se desta verdade sempre que a vida tentar abalá-lo. Ninguém pode ferir quem controla a própria mente, porque o verdadeiro poder nunca esteve nas mãos dos outros. Sempre esteve dentro de você. Se esta mensagem trouxe mais clareza e força para a sua vida, deixe o seu like e inscreva-se no canal para continuar descobrindo a sabedoria eterna do estoicismo. Escreva nos comentários: a minha mente é a minha fortaleza. Que essa frase seja um compromisso com a sua paz interior. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir esta mensagem hoje. E lembre-se, enquanto você permanecer dono da sua mente, ninguém poderá controlar a sua vida, roubar a sua paz ou ferir quem você realmente é. Até o próximo vídeo.